Olá, meus irmãos, muito bem-vindos a mais um podcast Tempo de Estudos da Academia Campinense Maçônica de Letras. Eu sou Rubens Pantano Filho, atual presidente da academia. Bem, começo já agradecendo aos nossos patrocinadores desse programa de hoje, que é o Grupo Nippon Chemical, do nosso querido irmão e acadêmico José Pellegrino Neto. Bem, hoje nós temos um irmão, um convidado aqui muito especial, meu irmão Renato Garcia, que vai conversar um pouquinho com a gente e ao longo da nossa conversa, então, nós vamos dar alguns detalhes do momento atual do Renato. Renato, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Rubens. É um prazer estar aqui com vocês nesse programa da Academia Campinense Maçônica de Letras. Estamos aqui à disposição para poder bater um papo sobre tudo aquilo que vocês tiverem interesse. E, como disse, é uma honra estar aqui participando desse programa que já está com muito sucesso sendo divulgado e visto por muitos irmãos do nosso estado de São Paulo e fora de São Paulo também. Sim, isso é uma vantagem da internet, né? Sem dúvida. Nós temos, inclusive, um querido irmão da Itália, outro da Venezuela, a gente sempre envia lá os links, né? Muito legal isso, que o nosso programa vai rompendo fronteiras. Bom, Renato, a gente sempre começa um pouquinho o bate-papo pedindo um pouco para o irmão falar um pouquinho da sua vida maçônica, né? Mais ou menos há quanto tempo está na ordem, onde foi iniciado, né? Eu sei que você é ligado, né, filiado a muitas lojas aí do estado, mas talvez falar um pouco da sua loja mãe, né? Perfeito, Rubens. Eu fui iniciado dia 20 de dezembro de 1999 na loja Abolição e Independência, número 2310, no Oriente de Ribeirão Preto. A loja Abolição e Independência é a quarta loja mais antiga da cidade de Ribeirão Preto. É uma loja tradicional na cidade e na região, uma loja que faz um trabalho fantástico. Eu sou suspeito em falar, claro, e desde aquele momento venho fazendo o meu trabalho na ordem, tanto nos graus simbólicos como nos filosóficos, nos altos graus, e galgando aí esses graus, sempre firme e forte com a minha loja Abolição e Independência. Faço parte de diversas lojas hoje, aos poucos a gente foi sendo convidado para se filiar em algumas lojas, com muito orgulho participo dessas lojas também, mas sempre fiel à minha loja mãe, que é a Abolição e Independência. Que bom. Nós estávamos conversando um pouquinho aqui vamos dizer, na preparação aqui da gravação. O Renato estava me dizendo que em Ribeirão tem mais de 60 lojas, né? Ribeirão Preto hoje são cerca de 55 a 60 lojas maçônicas nas 4 potências regulares que existem. É um volume alto de lojas maçônicas para uma cidade de 800 mil habitantes. Eu creio que nós estamos aqui ao lado, a nossa academia está em Campinas. Campinas seguramente é uma cidade maior, né, em tamanho, em população, mas creio que não tem esse número de lojas. Seguramente. Eu chutaria aí talvez 30 e poucas, 40 lojas. Para mim foi uma surpresa. Ribeirão tem muitas lojas. E lojas atuantes, lojas com participação em trabalhos na sociedade. São lojas bem atuantes na cidade e na região de Ribeirão Preto. Legal. Então, deixo já aqui o registro, né, o nosso abraço fraternal para os irmãos de Ribeirão Preto, de todas as lojas, de todas as potências, obviamente em especial em respeito aqui ao nosso irmão Renato, a sua loja mãe, Abolição e Independência. A nossa academia, ela se reúne todo terceiro sábado do mês, sempre recebemos os irmãos e as cunhadas e outros convidados, né, com café da manhã, sempre temos algumas palestras, ou de cunho maçônico ou não, de cultura geral, e também sempre nos nossos encontros temos algumas apresentações
artísticas também, né? Então, os irmãos de Ribeirão, quando estiverem aqui em Campinas, no terceiro sábado do mês, será um prazer recebê-los na nossa academia, tá bem? Bom, para nós, Renato, é uma satisfação muito grande recebê-lo aqui. Obviamente, é um dos paradigmas da nossa ordem, que é liberdade, igualdade e fraternidade. Evidentemente, com esse paradigma, entendemos o seguinte: todos nós somos iguais, né? Sem dúvida nenhuma. De qualquer forma, a gente tem que fazer esse destaque. O irmão Renato Garcia é o atual grão-mestre adjunto do Grande Oriente de São Paulo e agora, daqui 15 dias, acho, né? Está participando da eleição como candidato único, portanto, virtualmente já é o grão-mestre do Grande Oriente de São Paulo, né? Logo mais. Então, Renato, é uma satisfação tê-lo aqui, né? Recentemente, nós tivemos o aniversário de uma loja ligada à grande loja maçônica do estado de São Paulo, e eu tive a oportunidade de conversar um pouquinho com o irmão Haddad, que é o grão-mestre da grande loja maçônica, né, no estado de São Paulo, a GLESP. Inclusive, ele já está convidado, né? Por um probleminha aí de agenda também, não pôde vir. E a gente queria também aproveitar para convidar os demais do Grande Oriente do Brasil, São Paulo, que é o sereníssimo grão-mestre Ruberval Ramos Castelo, do Grande Oriente Paulista, o sereníssimo grão-mestre Fernando Fernandes, e, como eu já disse anteriormente, da Grande Loja Maçônica do Estado de São Paulo, o sereníssimo grão-mestre Jorge Anísio Haddad. Para nós é uma satisfação da academia receber todos os irmãos de todas as potências. Nossa entidade, eu sempre faço essa afirmação, ela é ecumênica, né? Trabalhamos sempre por uma maçonaria efetivamente universal, né? Então, Renato, se quiser contar um pouquinho, né, desse seu trabalho agora, imagino que você está viajando bastante, fazendo contato com as lojas, quer falar um pouquinho dos seus planos aí, né, para o futuro grão-mestre, então fique à vontade. Perfeito, Rubens. Apenas complementando o meu lado ribeirão pretano, eu morei por 5 anos na cidade de Campinas, quando eu tive a oportunidade de fazer faculdade na Unicamp. E Campinas... Você estudou aqui na Unicamp? Estudei na Unicamp. Que curso? Fiz computação na Unicamp, ciência da computação, RA 860875. Eu lembro do meu RA. Tô bom de memória, né? Uma vez eu fui visitar a Unicamp, eu cheguei para a mocinha que estava atendendo e falou: eu vou falar meu RA, mas você não sorria. E eu falei e ela deu gargalhada, porque o número é muito antigo. O meu é mais, viu? É mais. Sabe que, fazendo um parênteses, aproveitando, eu acho que na época que você fez computação, ele já não estava mais lá. Mas um irmão nosso de ordem da loja Cedros do Líbano 2 de Valinhos, sim, é o professor Rubens Murilo Marques, que foi o fundador do IMEC da Unicamp, né, onde estava Instituto de Matemática, Estatística e Ciência da Computação da Unicamp. Muita honra, eu estudei na Unicamp, foram momentos maravilhosos da minha vida. Minha esposa também, minha esposa Mônica fez PUC, farmacêutica, a minha filha do meio fez farmácia na PUC, meu filho mais novo fez farmácia na PUC. Então, depois que nós ficamos 5 anos em Campinas, eu ainda fiquei mais quase 8 anos também com os filhos estudando aqui em Campinas. Então, Campinas é uma cidade do nosso coração também. E estamos fazendo esse trabalho, Rubens, realmente como grão-mestre adjunto nessa atual gestão 2020-2024, no Grande Oriente de São Paulo, procurando levar, inverter a pirâmide, de poder dar poder às nossas lojas efetivamente. E esse trabalho, eu acredito que teve êxito, muito êxito nesse período, em que as nossas lojas maçônicas do Grande Oriente de São Paulo têm essa autonomia de trabalho, obviamente respeitando o regramento básico. E aí as coisas foram acontecendo
e acabei indo como candidato a grão-mestre, em chapa única, inclusive, que é algo que faz muito tempo que não acontecia no Grande Oriente de São Paulo, mostrando aí uma tranquilidade, uma harmonia, uma paz que a gente está vivendo dentro do GOSP. E temos a eleição que não é sábado amanhã, mas é no próximo sábado, dia 23, chapa única, e se eleito, né, em chapa única, tomaremos posse como grão-mestre do Grande Oriente de São Paulo no dia 22/6. Um desafio enorme, um desafio em que a gente vai procurar fazer o trabalho em harmonia com outras potências, em harmonia com as nossas lojas. Eu entendo que, independente das cores das nossas bandeiras, o Landmark 14 diz que todos somos irmãos e temos o direito da intervisitação. Eu acredito muito nisso, Rubens. Eu acredito que o respeito às decisões tomadas tem que prevalecer. Cada um tem os seus objetivos, mas nós somos irmãos. A própria academia faz um trabalho fantástico, não misturando as coisas. E eu tenho defendido essa tese, essa ideia, e aos poucos as coisas devem acontecer e a gente tem muita expectativa nesse sentido. Muito bem. Realmente, nós da academia, sempre falo nos programas, né, já tivemos aqui irmãos gravando, né, do Grande Oriente do Brasil, da Grande Loja Maçônica do Estado de São Paulo, do Grande Oriente Paulista, né, e do Grande Oriente de São Paulo também o Edson Careta, que é daqui de Indaiatuba, né, nós gravamos aqui no estúdio do irmão Tarcísio. Sim. E procuramos sempre dar voz a todos os irmãos, de todas as potências, efetivamente construir uma maçonaria com esse sentido, né, de universalidade. Sem dúvida. A maçonaria brasileira, em especial, outros países também, mas ela tem sido muito fraticida nos últimos períodos. Muitas divisões, muita construção de muros, e a gente defende o trabalho de construção de pontes. É preciso fazer esse trabalho, é preciso conversar. O maçom, eu digo isso sempre, o maçom ele precisa saber conversar. E na conversa e nas diferenças, respeitar essas diferenças. Diálogo e respeito é básico de um maçom. E isso a gente vai procurar fazer, Rubens. A gente tem algumas ideias para o futuro, sem vícios do passado. O que aconteceu, aconteceu. Vamos olhar o futuro, porque a nossa sociedade clama por uma maçonaria unida. Mas uma maçonaria unida de verdade, de respeito, de diálogo, de entender o caminho de cada um. E isso acontecendo, eu acho que nós vamos conseguir trazer benefícios para as sociedades que vivemos. As lojas em suas cidades clamam por isso. E quando a gente fica se destruindo ou desconstruindo, nós deixamos de fazer o trabalho que a nossa sociedade está pedindo para que seja feito. E nós vamos fazer esse trabalho. Eu não tenho diferença nenhuma com nenhum irmão, com nenhuma potência, muito pelo contrário, eu tenho um respeito enorme. Então, que a gente possa sentar e conversar, independente de acordos, independente de tratados, eu não estou pensando nisso. Eu estou pensando no respeito apenas. E esse respeito tem que prevalecer porque, repito, a nossa sociedade cobra isso da maçonaria. E quando a sociedade percebe a maçonaria dividida, a sociedade se afasta também. Quem sabe a gente possa conseguir fazer esse trabalho. Perfeito. Eu também entendo assim. Eu penso que, principalmente, comentei isso num outro programa outro dia com o irmão Tiago, né? A gente vive um momento muito particular da sociedade brasileira, bastante dividida, né? Do ponto de vista político, com grupos de apoio ao atual presidente, grupos de apoio ao ex-presidente e os dois grupos numericamente muito significativos, né? E com uma dificuldade, inclusive, de interlocução. Sem dúvida, né? Sem dúvida. E talvez a maçonaria toda ela, digamos, unida, poderia, talvez, ser um protagonista, né, na nossa sociedade, porque
Eu estava conversando com o Tiago um dia da gravação, ele estava me falando um pouco que a gente sempre lembra os grandes feitos Sem da dúvida. nossa ordem lá de trás, né? Mas e hoje? Então, Nós temos o que 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 nós hoje estamos ser fazendo os hoje, né? protagonistas, né? E eu acho que para que a gente tenha um papel, fazemos, sem dúvida nenhuma, as lojas têm papéis que são de motivos assim de grandes elogios, né? Sem Em todas as dúvida, nossas cidades, sem dúvida. cuidam de instituições, Sem fazem um dúvida. trabalho aí no terceiro setor, coisas que às vezes o Estado não consegue atender, as lojas estão lá, né? Trabalhos belíssimos, né? Mas eu penso que talvez a gente precisaria unir, né, todas as potências no sentido de ter um pouco mais de protagonismo na nossa Tem sociedade. um respeito maior, né? Tem um respeito maior. Não adianta eu dizer de uma determinada união com exclusão. Sem dúvida. Não tem união com exclusão. União é união. Eu estou indo daqui a pouco para Sorocaba. A loja 26 de Maio é responsável pelo Instituto Humberto de Campos. Eles cuidam de 300 crianças em período integral. Olha que trabalho fantástico. Será que eles estão lá preocupados que eles são da potência A, B, C ou D? Eles estão lá fazendo um trabalho fantástico para a sociedade de Sorocaba, assim como a Irã Abif. Né? Em breve, dia 26 agora de março, nós estaremos comemorando 95 anos da loja Irã Abif de Santos. O Educandário Santista tem quase 100 anos, também cuidam lá de 250, 300 crianças em período integral, e várias outras lojas, e lojas de outras potências, do GOB, lojas da Glesp, lojas do Grande Oriente Paulista. Respeito é a palavra-chave. Respeito pela sua decisão, respeito pela minha decisão, respeito pela nossa decisão. E caminhando cada um num sentido, mas fazendo um trabalho e cada um respeitando o outro. É isso que a gente tem que fazer e nós vamos fazer isso, Rubens. A gente pretende fazer esse trabalho de aproximação, de envio de pranchas ou cartas nas datas magnas dessas potências, convidando essas potências e irmãos para participarem de eventos. Por exemplo, nós vamos ter um congresso agora, dia 16 e 17 de maio, no Grande Oriente de São Paulo, e todos os irmãos, que nós não fazemos distinção, todos os irmãos estão convidados. Tem uma inscrição, vai ter o link de inscrição em breve. Hoje está a inscrição para veneráveis das nossas lojas, mas em breve nós vamos abrir isso para outros irmãos, para outras lojas. Nós vamos discutir o momento atual da maçonaria e o futuro que nós queremos para a maçonaria nesse dia, nesses 2 dias, que eu tenho certeza que vão ser dias históricos para a maçonaria paulista e brasileira. Não tenho a menor dúvida que isso vai se tornar realidade. Isso vai ser quando, Renato? Dia 16 e 17 de maio, na nova sede do Grande Oriente de São Paulo. Nós temos a expectativa de 250 a 300 irmãos participando desse congresso. Que bom. Belíssima iniciativa e principalmente pelo fato dela ser aberta, né, aos maçons de um modo geral, independente de potência. Sem dúvida, né? sem dúvida. Eu acho que é a chave, né? Sim. A tolerância. É. Que é difícil, às vezes, a gente construir, né? A verdadeira tolerância. A verdadeira né? tolerância. Porque mais do que falar, né, o exemplo ele é dado, às vezes, no discurso, mas ele é muito mais forte na prática, né? O exemplo de ver acontecer é muito maior do que o exemplo de ouvir. Não tenha dúvida. E, Renato, vamos voltar um pouquinho lá para Ribeirão, né, para a sua loja. Queria saber um pouco, sempre pergunto aos irmãos que estão presentes, se a sua loja tem um trabalho ligado a alguma entidade da cidade. A loja maçônica Abolição e Independência, ela tem até uma entidade, LOMAI. A LOMAI, ela cuida das ações sociais da loja Abolição e Independência. A nossa loja Abolição e Independência, quando não havia uma regulamentação para coleta de sangue, a nossa loja foi responsável pela coleta de sangue na cidade e região de Ribeirão Preto, lá atrás. Estou falando de 40 anos. A Coreuçan era uma entidade da loja Abolição e Independência
que fazia essa coleta de sangue e entregava para os hospitais da cidade para poder trazer os benefícios necessários. Aí, quando houve a regulamentação dessa coleta de sangue, obviamente, a nossa loja deixou de fazer esse trabalho, porque aí surgiram órgãos oficiais para poder fazer tudo isso. Mas a nossa loja faz outros tipos de trabalho através da Lomai, que é o braço assistencial da nossa loja Abolição e Independência, tendo inclusive um prédio próprio para poder desenvolver esse trabalho. São vários trabalhos, não tem um específico, né, mas são trabalhos esporádicos. Agora mesmo eles estão fazendo a arrecadação de determinados mantimentos, roupas, para poder doar numa ação específica que está sendo trabalhada lá, que foi trazida para a nossa loja, e a gente responde para a sociedade dessa forma. Que bom. Esse é um trabalho muito importante, né, que as lojas fazem. Quando os irmãos vêm aqui, eu sempre pergunto e cada um sempre dá um exemplo, né? Sim. Aqui na nossa região, né, a nossa academia está em Campinas, mas o estúdio aqui que gravamos do irmão Tarcísio está aqui em Indaiatuba. E já recebemos então o irmão de Campinas, aqui de Indaiatuba, de Salto, de Itu, né? E a gente teria inúmeros exemplos. Eu recebi, por exemplo, um irmão da loja Regente Feijó Terceira, do GOB, da cidade de Itu, e eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente quando morei em Itu. Eles fazem um trabalho muito bonito, muito sério, junto ao Lar e Creche Mãezinha, cuidam lá de uma quantidade grande de crianças. A loja Tiradentes de Salto, do GOSP, está lá ligada junto, acho que com a Humanidades, aos guardinhas, né? Sim. Faz um trabalho muito bacana. Aqui em Indaiatuba nós temos vários exemplos. A loja Ordem e Progresso, do Grande Oriente do Brasil, ela administra a antiga APAI de Indaiatuba. Hoje chama-se Somos do Bem a entidade, mas administra tudo mesmo, toda a diretoria, são irmãos, né? Inclusive fazem trabalho com outras lojas. Todo ano tem a gente chamava antes de Feira da Bondade, estão presentes em outras lojas. A Votura, que é uma loja aqui da Glesp, sempre presente, ajudando. A Sem Fronteiras de Indaiatuba abraça aqui em Indaiatuba a ABID, que é a antiga Associação Beneficente Irmão Dulce, hoje só tem a sigla, que é capitaneada pelo nosso irmão Edson Careta, né? Em Campinas, podia dar vários exemplos, mas o acadêmico nosso lá, o Valdir, está à frente da Casa da Criança Paralítica, né? E assim a gente podia ficar aqui citando N exemplos, né? Em menos de 5 minutos, olha o nível de trabalhos que são realizados pelas nossas lojas maçônicas, independente, como eu digo, das cores das nossas bandeiras. Exatamente. Isso a sociedade sim, não mais tá por um vendo ideal, isso. né? Pelo ideal, né? Pelo ideal. E isso é fantástico. As nossas lojas... eu digo o seguinte, Rubens, por que nós frequentamos as nossas lojas maçônicas? A gente busca uma escola de ética, a gente busca o nosso aperfeiçoamento, mas não vale nada esse crescimento que nós temos dentro da nossa loja se nós não levarmos isso para a sociedade que vivemos. Nós precisamos devolver para a sociedade aquele crescimento que nós conseguimos desde que fomos iniciados. E as nossas lojas, independente das suas cores e bandeiras, elas realizam esse trabalho de uma forma muito bem feita, de uma forma fantástica, que muito nos orgulha, todos nós. Muito bem. E você estava me dizendo, daqui você segue para Sorocaba. Pois é. Tá? Você me perguntou se eu estou viajando muito. Não muito. Em torno de 5 a 7 mil quilômetros por mês. Né? Mas a gente viaja com muita alegria. Cansa? Claro que cansa. Claro. Depois que eu fiz 23 anos, eu fico um pouco mais cansado. Né? Não é 50, não, é 23. Mas 23 de ordem, né? Um pouco mais. A gente... eu tenho visitado lojas... Você conhece Taquarituba? Não. Taquarituba fica ali quase próximo do Paraná. Nós fomos lá em outubro do ano passado. Em dezembro eu fui para Fartura. Fartura já está na divisa. Tem uma ponte lá, que um lado é São Paulo, outro é Paraná. E assim eu tenho rodado o estado de São Paulo inteiro, justamente naquela situação de inversão da pirâmide. A gente precisa levar o grão-mestrado para as nossas lojas. E esse trabalho a gente tem feito.
E hoje eu vou para Sorocaba, né? Ontem nós estivemos na loja Professor Zeferino Vaz, em Campinas. Fizemos uma Que apresentação. foi o fundador da Unicamp, né? Foi o fundador da Unicamp. Fizemos uma apresentação aí do nosso plano de gestão 24-28. Várias lojas da região estiveram lá presentes. Hoje de manhã fiz uma reunião com o irmão de Campinas. Agora estamos aqui com muita honra, com muita satisfação. Tenho reuniões em Sorocaba a partir das 4 horas da tarde, culminando com a visita à nossa loja 26 de Maio, que é a mantenedora do Instituto Humberto de Campos, que é esse exemplo fantástico. Sim, Sorocaba, na verdade, é uma referência para a maçonaria. Pujante, o trabalho de Sorocaba, também, independente das cores e bandeiras, lojas de todas as potências realizam um trabalho fantástico na cidade de Sorocaba e toda a região de Sorocaba, que é uma grande região. Que legal. E amanhã volta para Ribeirão? Então, amanhã eu volto para Ribeirão. Talvez eu volte hoje mesmo à noite, né? Dependendo da condição física, já ando 300 quilômetros para chegar e dormir em casa. Amanhã eu estarei em Ribeirão, mas eu tenho reuniões pelo Zoom. Nós já tínhamos o Zoom antes da pandemia, né? E a gente não sabia usar, a grande maioria. Hoje nós sabemos usar e às vezes eu faço 3, 4, 5 reuniões pelo Zoom. Isso facilita, né? Facilita bastante. Demais, demais. Muitas vezes na estrada, Rubens. Muitas vezes, ontem mesmo vindo para cá, na estrada eu fiz 2 reuniõezinhas com determinados assuntos específicos e a gente consegue dar andamento. Então, é essa a vida. Tá certo. Mas eu desejo, viu, Renato, muito sucesso aí. Seguramente, como eu disse, você virtualmente já é o grão-mestre, né? Está concorrendo com chapa única, mostrando a unidade, né, do Grande Oriente de São Paulo. E desejamos, né, que você faça uma excelente gestão, temos certeza que fará, né, e que essa sua iniciativa de aproximação com as demais potências que resulte no final efetivamente, né, numa aproximação efetiva, né, que quem sabe ao longo do seu mandato, até o final, seja possível estarem todos conversando à mesma mesa, etc., né? Acho que isso é muito importante. Bom, eu vou fazer mais uma vez um agradecimento aos nossos patrocinadores, às empresas do grupo Nippon Chemical, do nosso irmão e acadêmico José Pellegrino Neto. E vou aproveitar o Renato aqui e vou fazer uma publicidade, né, para uns amigos em Ribeirão Preto. Ótimo! Eu estava dizendo para o Renato que, uma certa época, eu frequentei Ribeirão com uma certa regularidade, né, e por razões aí de família, eu estava sempre lá na Tratoria Zil Totó. Sensacional. Você acha que era acho que é Vargas, né, que é a avenida? Diederiksen. Na Avenida Diederiksen foi o último ponto que eles... talvez tenha mudado, né? Sim, na sua época era talvez na Presidente Vargas. Exato, né? Na sua época era na Presidente Vargas. E, bom, atualmente tem lá 2 pizzarias que são lá da família, né? Sou cliente há 30 anos dessas pizzarias. A Rosa, o João, o Rômulo, né? São os proprietários dessas pizzarias. O Maneco, a Casa de Massa, infelizmente encerrou suas atividades. Infelizmente. O Maneco acho que está hoje em Campos do Jordão. Tá. Mas queria mandar um abraço para os meus amigos lá de Ribeirão, da pizzaria, né? Zil Totó, das 2, o Rômulo, a Rosa, o João, né? Espero que, acho que eles não têm ligação com a ordem, mas quem sabe vão assistir o programa, e estou fazendo aqui uma publicidade, porque há muitos anos que eu não vou, mas deve ser ainda uma excelente pizzaria. Bom, sou cliente há 30 anos, quase que toda semana passamos por lá, não deixamos de passar por lá. Fica aqui meu abraço para o pessoal da Zil Totó. Bom, Renato, a gente já está aqui nos finalmente do nosso programa. Eu agradeço muito em nome da nossa academia, né, a sua disponibilidade de estar aqui conversando com a gente. Eu queria entregar alguns
materiais. Ó. Aqui são exemplares. Foi publicado recentemente esse pequeno livro com o nosso estatuto, o regimento, uma pequena história da academia, sua ata de fundação, os fundadores. Um irmão nosso que já partiu para o Oriente Eterno, Wesley, fez um texto muito bonito sobre a razão de ser de uma academia, né? Perfeito, perfeito. Esse daqui é um livro que são os anais do nosso congresso, do nosso simpósio. Todo ano, a cada 2 anos, nos anos ímpares, nós realizamos um simpósio em Campinas, convidando irmãos de todas as obediências. Sempre tem palestras com convidados ilustres. Por exemplo, o ano que passou, nós tivemos o Kenio Ismail, que é um irmão muito conhecido no nosso meio. Estive em Itapeva, final de semana passada, numa palestra dele. Exatamente, né? Um grande intelectual da ordem. Sim. E quando fazemos o simpósio, sempre sai um livrinho que são os anais. Os anais. Com os trabalhos apresentados pelos palestrantes e com contribuições dos acadêmicos. Inclusive tem um artigo meu com 3 outros irmãos, que na época pertenciam a Sem Fronteiras, que a gente faz uma reflexão sobre a maçonaria do século XXI, os desafios, as utopias e distopias, né? Está nesse livro. Que maravilha. Aqui, olha, é um livro também que eu escrevi que conta a história. Na verdade, essa foi a primeira edição, nós já estamos na 3ª. Nós contamos a história da loja Ordem e Progresso, que completou 50 anos. É a loja na qual fui iniciado, elevado, exaltado. Ligada a ela, fui também ao grau 33, que é a Ordem Progresso. Que trabalho fantástico. E a Ordem Progresso, ela cuida da APAI, atualmente a Somos do Bem. E quando eu estava na loja, inclusive, tive a oportunidade de registrar o trabalho da APAI, né? Então, claro, você conhece o trabalho de muitas lojas, mas para registrar de algumas aqui, nossa e da nossa academia. E esse é um exemplar da revista O Pensador. Ela é uma revista semestral, vai sair em maio agora a sua 8ª edição. Recebemos contribuições não só dos acadêmicos, como irmãos da ordem, de qualquer potência, inclusive irmãos do exterior. Temos artigo de irmão da Argentina, da Venezuela, da Itália, né? Sensacional. E a revista também, também tem um formato virtual, de modo que ela se espalha, né, para os 4 cantos do mundo. Né? Então, um presentinho aí da nossa academia e das lojas locais. Eu agradeço demais. Eu vou ler e depois eu vou, se você me permitir, colocar na biblioteca, na nova biblioteca da nossa nova sede do Grande Oriente de São Paulo, para deixar à disposição para todos os nossos irmãos. Isso. Quanto tempo tem esse prédio da Academia Campinense? Olha, o prédio, eu não sei dizer nesse momento. Mas em 86 ele já existia. Acho que já existia. Já existia, porque quando eu era aluno da Unicamp, eu passava muito naquela região para ir para a rodoviária, para voltar para Ribeirão Preto. Vamos fazer uma conta, né? A academia está completando esse ano, acho que completa esse ano 39 anos. Quer dizer, vai para 40 anos. É isso daí. 2024, tirando aí 40. É isso daí. Eu lembro muito disso daqui, voltava muitas vezes a pé, porque eu morava ali na frente do Senac, na 14 de dezembro, atrás do antigo prédio da PUC, que acho que não é mais PUC ali, né? Eu acho que o prédio não. Eu creio que ainda pertence à PUC, mas talvez hoje não seja. Não tem unidade da PUC. Está passando por uma restauração, porque acho que é um prédio tombado. Eu tenho a impressão que tem um caráter mais de um centro cultural. Não tem mais cursos lá, né? No Pátio dos Leões, que a gente chamava. Sim, sim. Mas eu agradeço, Rubens. Eu agradeço demais. Uma honra poder participar desse programa da Academia Campinense Maçônica de Letras. Vocês realizam um trabalho fantástico nessa academia. Continue nessa toada, continue esse trabalho. Isso daqui, ó, projeto cultural, educacional, sempre é bem-vindo. A maçonaria participa ativamente disso. Quiçá a nossa maçonaria como um todo possa fazer um trabalho maior na área de educação, porque eu acho que a única coisa que pode consertar de vez o nosso país é a área de educação. E que a gente possa fortalecer esse trabalho cada vez mais.
e me coloco à disposição de todos vocês. Somos irmãos, independente das cores das nossas bandeiras, e que a gente possa ter o diálogo e respeito com todos vocês. Muito obrigado pela oportunidade, que honra estar aqui com vocês. Obrigado. Bom, então estamos aqui nos despedindo. Quero agradecer então mais uma vez a presença do Renato Garcia, futuro grão-mestre do Grande Oriente de São Paulo, atual grão-mestre adjunto. Agradeço então ao Renato em nome da nossa academia, agradeço aos irmãos todos que estão nos assistindo, ao nosso patrocinador, as empresas Nippon Chemical, e até o nosso próximo Tempo de Estudos podcast. Até mais.